tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, redes sociais também, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com o nosso programa, 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e pelas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos escalar o nosso time de hoje para análise, para o debate dos assuntos, começando aqui em São Paulo com o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, como vai? Eu vou bem, Mauro. Prazer estar aqui, o nosso Gente do MPD que Fala. Uma alegria ter também sempre a querida ministra, sempre ministra, corregedora Eliana Calmon, Misma, Humberto. Será uma conversa sempre importante, sempre fundamental para o fortalecimento da democracia e da cidadania do Brasil. Obrigado pela presença, procurador Liviano. Em Brasília, temos a ministra Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra Eliana? Bem-vinda, como está? Muito bem, Mauro, é um prazer voltar ao programa com você aí no comando e um prazer muito grande estar com os nossos companheiros de bancada, incluindo o doutor Liviano. Obrigado pela presença. Também com a gente, em Belo Horizonte, Misma de Paula, economista, coordenadora MBA Governança, Gestão de Riscos e Compliance, do Centro de Estudos em Direito e Negócios, o CEDIM, e ela também é analista de riscos na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge. Tudo bem, Misma? Bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigada, Mauro. É sempre um prazer estar aqui com vocês, acompanhando aí esses ilustres, aprendendo um pouquinho e podendo discutir em alto nível aí, né? Esses noticiários aí que nos assombram. É verdade. Também com a gente em Minas, também em Belo Horizonte, o Humberto Marques Tiburcio, ele é farmacêutico, bioquímico, coordenador do Grupo Mineiro da Qualidade no Laboratório, GMQL, e gestor do Comitê Brasileiro de Análises Clínicas e Diagnóstico in Vitro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Humberto, tudo bem? Como está? Bom dia, Mauro. Bom dia, Misma. Bom dia, Roberto. Bom dia, Eliana. É um prazer conhecer pessoalmente, para mim, a todos, mas eu gostaria de deixar aqui um prazer diferenciado de uma pessoa que eu pude ler muito, pude estudar muito e pude aprender muito à distância, lendo os seus votos, lendo os seus pareceres, suas sentenças, que é a ministra Eliana Calmon. Para mim é uma alegria muito grande poder conhecê-la pessoalmente e poder conviver com ela aqui, uma pessoa que me ajudou durante muitos anos da minha vida profissional, conhecendo o saber jurídico dela. Então, eu gostaria de deixar essa gratidão até essa oportunidade e muito prazer conhecer, vou conhecer ao vivo um trabalho que eu acompanho, que é o do Roberto Liviano, e que teria o prazer também de, num futuro tão breve quanto esse, estar de novo com ele. E a minha vizinha aqui é a mesma, que eu não sabia da existência dela aqui. Agora, olha, não sumirás de mim, viu, mesma? Nós vamos comer um pão de queijo depois. Não, com café lá do Sul. Espero que vocês estejam todos bem e que nós tenhamos um bom programa aqui neste dia de hoje. Vamos lá, Humberto. Esse pão de queijo com café foi provocação, mas... para o horário. Pois é. Vamos lá, gente. Dito isso, manifestação aqui do Humberto. Vamos, 12:06, ao nosso primeiro assunto. A Câmara dos Deputados rejeitou ontem o relatório apresentado pelo deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, para a PEC número 5 de 2021, que aumentava o poder do Congresso
do Congresso Nacional sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, ao alterar a sua composição. Foram 297 votos favoráveis, 182 contrários e 4 abstenções na votação em primeiro turno. Apesar de ter tido maioria, por se tratar de uma mudança constitucional, eram necessários 308 votos a favor para aprovação desse texto, ou seja, faltaram 11 votos, desse total aí de 297. O resultado representa uma derrota para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi o principal patrocinador da proposta e atuou ativamente nos últimos dias para angariar apoios. Procurador Liviano, a partir disso tudo, o que as entidades ligadas ao Ministério Público pretendem fazer daqui para frente, até porque o presidente Arthur Lira disse, né, quando, ao final daquela votação, a seguinte frase: o jogo só termina quando acaba. O que ele quis dizer com isso, que ele pode colocar em votação o texto original daquela matéria, que é de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT. Bom, Mauro e companheiros de bancada, e quem está nos acompanhando, nos assistindo, eu estive vivenciando essa jornada dentro de Brasília, no olho do furacão, né? Retornei de Brasília ontem à noite, estive na semana passada também, e participei de toda esta dinâmica de mobilização da sociedade, de diálogo, participei de muitas discussões, participei das articulações, mobilizando a sociedade, e penso que o resultado é um resultado importante, porque, ao final das contas, observada a regra constitucional, a vontade prevalente foi a de que não deva ser tocado no texto constitucional, ou seja, exige-se um quórum qualificado e esse quórum exigido não foi atingido. Ainda que tenham faltado 11 votos para isso, este quórum não foi exigido, no entanto, é necessário que a vigilância cidadã se mantenha. Por quê? Porque o que foi rejeitado realmente foi o texto substitutivo aprovado. Regimentalmente, é possível, de fato, que o presidente da Câmara ele coloque em discussão o texto original, né? Há coisas que não apareceram nos jornais, não apareceram na televisão e que ocorreram. Eu mesmo fui vítima de algumas dessas situações. Eu me encontrava ontem na Câmara, e outros colegas também, e eu fui humilhado no prédio da Câmara sem poder acessar o prédio, né? O senhor Arthur Lira ele determinou que, em determinado momento, os membros do Ministério Público fossem retirados do prédio, né? Que ali só poderiam permanecer os parlamentares e os seguranças credenciados. Apesar do fato de que na minha carteira funcional conste que eu tenho o direito legal ao porte de arma, que eu nunca tive, e acesso a qualquer prédio público do território nacional, eu e outros membros do Ministério Público fomos impedidos de ter pleno acesso ao prédio da Câmara para dialogar na plenitude com os parlamentares, por determinação do presidente da Câmara, não é? É assim que se comporta o chefe do poder legislativo do país, né? É isso que nós vivemos hoje no Brasil, né? Então, nós precisamos ter consciência disso e trabalhar para que o país seja efetivamente mais democrático. É importante observarmos que a sociedade se manifestou. Organizações como a Transparência Brasil, como a Transparência Internacional, como o IDEC, como a Educafro, como organismos ambientais manifestaram-se contra esta PEC, assim como celebridades como Bruna Lombardi, Cássio Scapim, Luiz Guilherme, Marina Lima, Juliette, vencedora do Big Brother, vieram às redes dizer que, na visão dessas pessoas, a PEC seria nefasta para o interesse da sociedade. Mas é importante que esta corrente se mantenha viva,
ativa. Né? Eu sou do Ministério Público e quero deixar muito claro que o Ministério Público deve ser, sim, controlado. Controlado, sim. Anulado, não. Porque o que se propunha nesta PEC é a anulação do Ministério Público, é o esmagamento do Ministério Público. Então, se quer debater uma mudança em relação ao CNMP, não há problema. Se quer debater civilizadamente, de uma maneira tranquila e equilibrada, não há problema. Tá certo? Agora, para pegar um ponto apenas para discussão, eu gostaria de ouvir do senhor Arthur Lira, do senhor Paulo Teixeira, que me diga uma única corregedoria do Brasil, e corregedoria órgão de controle interno, cujo corregedor seja escolhido por ente que não seja o próprio ente controlado. Que ele me diga uma. Não existe. Corregedoria é órgão de controle interno. Portanto, é o próprio ente que estrutura este ferramental. Isso simplesmente não existe. E a Câmara e o Senado têm uma folha de serviços de controle interno pífio. Passam-se as décadas e nenhum deputado, nenhum senador perde o seu mandato por falta de decoro. O senador Chico Rodrigues, que foi surpreendido com R$33 mil nas nádegas, está exercendo o mandato num ato de verdadeiro escárnio à pátria. É isso que nós vivemos, Mauro. Nesse sentido, ministra Eliana Calmon, pegando até o fazendo entrevista. Gancho aqui no final da fala aqui do procurador Liviano, para a gente explicar o funcionamento das corregedorias. O Senado tem a sua corregedoria, a Câmara dos Deputados também tem, os tribunais de justiça, enfim, como é que essas coisas funcionam? Como é que é feito o controle interno dos seus pares em cada uma dessas situações? Todas as instituições que são instituições de controle do Estado têm uma corregedoria que é o primeiro órgão que vai funcionar para bem adotar o comportamento administrativo daquele órgão. E isto são as corregedorias. E, naturalmente, como o nome já está dizendo, a corregedoria faz o controle interno do órgão que é também um órgão controlador. Então, todos esses órgãos controladores, inclusive o Judiciário, que é um órgão de controle, o Ministério Público é órgão de controle, Polícia Federal é um órgão de controle, todos eles têm uma corregedoria. Então, o primeiro momento é na corregedoria, que é naturalmente interno, ou seja, o corregedor é alguém que sai do próprio corpo do órgão a quem ele está controlando, para, posteriormente, diante do compromisso administrativo existente dentro do órgão, ele poder funcionar corretamente. Esta é que é a ideia de corregedoria. Então, no momento em que o Congresso Nacional quer fazer o controle político deste órgão interno, elegendo o corregedor, alguma coisa de muito sério está acontecendo. Ou seja, a influência política dentro de um órgão que tem uma missão específica, que é um órgão de controle, controlar toda a sua atividade. Muito bem, 12h15, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós vamos falar de um assunto agora que acontece em Minas, em Uberlândia, e temos o Humberto e a Misma que estão lá em Minas. Olha, com uma aula semanal de 50 minutos para cada turma, o jeito que a professora Flaviane Malaquias, lá de Uberlândia, encontrou para, além de desenvolver as competências do currículo, trabalhar questões sociais e emocionais de seus alunos, foi criar projetos mais longos que chegam a durar o semestre todo. O primeiro deles foi em 2017, quando fez com que seus alunos trocassem e discutissem desenhos sobre direitos humanos com estudantes de outros países.
Depois criou o projeto sobre suicídio e o bullying. E, neste ano, pensa em levantar questões trazidas pela pandemia. Humberto, você que está ligado à área da saúde, eu começo com você. O uso aí da arte contra determinados aspectos, aí, contra o preconceito, contra o bullying, os efeitos disso, a sua avaliação. Aí, no caso, em relação às questões trazidas pela pandemia, né? Eu queria me permitir aqui um pouquinho a volta à questão número 1, porque tem um aspecto muito importante, que o Lival tocou nele e a Eliana também tocou nele. Sim. Autocontrole é uma das melhores práticas de controle. Uma das práticas mais saudáveis é o autocontrole. Então, nós não podemos descuidar e deixar brechas para que o autocontrole tenha controle externo. O autocontrole precisa ser feito pelos pares. O segundo ponto é que eu não vejo como uma derrota, eu vejo a vitória. Eu vejo a vitória do ponto de vista seguinte: como é que tudo isso aconteceu? Eu acho que, ao contar rapidamente essa história, um determinado momento, vai se falar de 3 assuntos que a sociedade brasileira precisa de compreender muito: organização, articulação e presença física. Então, isso tudo foi possível porque são 11 votos. Quase que o negócio deu. Mas por que aconteceu? Então, acho que isso vale muito a pena depois a gente conversar sobre esses 3 atributos em que a sociedade brasileira sente muita falta dele. Tá? Andando de trás para a gente, eles aí. Bom, sobre a questão da nossa Uberlândia aqui e outros projetos que temos por aqui. Não é? Gostaria de lembrar que a saúde é um dos primeiros lugares que está se falando em humanização. Mas nós precisamos levar a humanização dentro da saúde, mas nós precisamos levar para fora da saúde. Nós não podemos admitir bullying na saúde. Olha, é uma coisa que não faz senso. Bullying já não faz senso em qualquer atividade que a pessoa humana esteja envolvida. Dentro da saúde, pior ainda. Porque bullying na saúde só ajuda a piorar o que já está ruim. A gente não vê um paciente que está sendo tratado com alegrias, comemorando. Não, isso deprime as pessoas. Então, ajudar, colaborar, educar é essencial para eliminar essas práticas. E eu não sei assim ao certo o conteúdo que ela está tratando, mas sei que é algo que está subsistindo de 2017 para cá, não deve ser coisa de pouco valor. Sobre o que ela vai tratar da pandemia, eu imagino que a humanização será entrada aqui. Né? Nós não podemos ver o sofrimento alheio, ver o sofrimento dos nossos pacientes, ver pessoas angustiadas se não sabem se vão morrer ou não vão morrer. Nós estamos em outubro, que as pessoas estão vacinando, mas volta em outubro do ano passado para você ver que cenário era esse país. Lembre-se das imagens aéreas de cavação de valas. Quem está enterrado lá dentro é de fato mesmo aquela pessoa? Como é que eu tenho garantia que está ali dentro? O sofrimento, a dor das pessoas diante de diagnóstico, diante de incertezas, diante de tratamentos espúrios. Nós estamos vendo agora quais são as consequências disso. Então, a contribuição dela deve ser enaltecida mesmo, Mauro, como você fez, e trago aqui para dar conhecimento público, e nós temos que empurrar para valorizar todas essas ações em que o ser humano é dignificado, em que você melhora a condição das pessoas. Não adianta ter acesso a remédio se você tem uma pessoa que chega lá e é maltratada, porque depois ela não volta. Nós temos esse problema sério aí com a tuberculose, com a sífilis, com a lepra até hoje. Não é? As pessoas têm dificuldade de diagnóstico, têm dificuldade de tratamento e têm dificuldade de adesão das pessoas ao tratamento. Então, a minha conterrânea aqui, diz que é prima da mesma, né? Eu não sei. A mesma depois conta aí, mas estão falando aí que é prima dela, né? Vai fazer um trabalho que você vai ver. Nós vamos ver a repercussão dele ainda daqui a pouco. Não é isso, Márcio? Se for minha prima, vai ser uma honra, porque o trabalho dela é lindo, né? Então, isso, mas pode seguir mesmo. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse trabalho, o Mauro,
e Humberto, dessa professora, foi a questão dela inovar, né? Porque ela é formada em artes plásticas e ela disse que ela ouvia muito uma frase na faculdade de um professor que dizia o seguinte: não confunda arte com arte-terapia. E ela quebrou esse paradigma. Eu acho fantástico isso, porque as pessoas que trabalham no ensino, elas têm que inovar e têm que quebrar paradigmas, né? Não só no ensino, mas as pessoas que querem transformação, elas precisam quebrar paradigmas. Porque se a gente faz as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados, né? As mesmas coisas das mesmas formas, os resultados serão os mesmos. E ela entendeu e acreditou que, através da arte, ela poderia sensibilizar os alunos e trazer as questões de saúde para essas tratativas. E ela conseguiu resultados. E você disse que não sabia quais eram os temas, Humberto, um dos que ela trata é a questão do suicídio. E ela trouxe, um dos trabalhos que ela fez, eu andei lendo sobre ela, e um dos trabalhos que ela fez foi trazer para os alunos, né, para desenhar, para colocar, para expor de alguma forma, o que levaria uma pessoa ao suicídio. E esses alunos conseguiram externalizar isso, né? O que poderia levar uma pessoa ao suicídio? E ela foi tratando essas questões. E agora ela traz um projeto que é para tratar das questões dos males da saúde aí, trazidos pela pandemia, né? Dessa questão do isolamento, das depressões. E assim, eu achei fantástico a questão de inovar, porque ela foi contra uma teoria que ela ouviu e ela entendeu que essa teoria, na prática, ela não funcionava. Então, assim, eu acho que esse aprendizado que traz aí para nós, que é da área de ensino, e para a gente que gosta de inovar e trazer soluções para problemas existentes, às vezes as soluções não estão nas práticas existentes, né? E sim na intuição mesmo, né? A pessoa está ali, está vivenciando aquilo, e se ela acreditar na intuição dela, se ela gosta do que ela faz, ela com certeza acha um caminho para ter o resultado que ela espera. Então, ela disse que ouviu essa frase aí: não confunda arte com arte-terapia. Ela não confundiu, ela aplicou. E ela teve resultados excelentes. Mauro, Fala, Humberto. Você me permite voltar aqui um pouco? Eu quero dar continuidade aí ao que a Misma falou, quando eu disse que era prima dela, eu estou achando que é tia dela, né? Assim, é muito próximo às coisas. Mas veja o seguinte, que é essa questão do dom que recebemos, né? Do dom que temos. Se ela é uma pessoa da arte, ou se ela é uma pessoa da lei, ou se ela é uma pessoa da ciência da saúde, cada um de nós com o seu, não é verdade? Mas isso não pode ficar restrito meramente ao nosso objeto fim do trabalho. Então, essa questão da pessoa colocar o dom dela é onde entra na resposta do que a mesma colocou. Como obter resultados diferentes? Não é fazendo a mesma coisa, não é? Todo mundo sabe que se você mora no segundo andar, se você subir escadas, você vai até o segundo andar, mas se você subir mais escadas, você vai no outro andar. Então, o resultado fica diferente. O que ocorre é que todos nós queremos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V das coisas e achar que o resultado será Ctrl+X. Não será, será Ctrl+C. Então, na medida que ela, e assim outros meus colegas de profissão, meus alunos, todos a eles, eu peço exatamente isso mesmo. E na saúde isso ainda é mais importante. Não renove, inove. Não adianta eu pegar uma ideia, ou pegar uma coisa que o Liviano faz, ou que a Eliana faz, e tentar melhorar e arrumar o que ela faz. Não, eu vou melhorar a vida do Mauro ou da Misma fazendo uma coisa em que não foi feita. É assim que eu vou ajudar a melhorar. Meio-dia 25, pessoal. Legal. Mesmo, você quer completar? Eu ia perguntar o seguinte, bem brevemente, para a gente encerrar esse tópico. Quando a gente conversa com uma criança sobre moral, sobre ética, enfim, você que é da área da transparência, enfim, você acha que dá para aplicar a arte também para levar a conscientização em relação a esses temas? Sim, tanto dá como devemos. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande para isso, né? E elas têm uma liberdade maior de expressão do que nós, porque ainda não foram limitadas, né, pela sociedade. Então, assim, a gente teve até um evento aqui que a gente filmou as crianças falando sobre o que é ética, o que é integridade, e elas respondem, né, assim, com simplicidade, o que é. A gente explicou para elas, ética, a gente deu uma definição e pedimos exemplos. Então, assim, as crianças têm uma liberdade maior de expressar. E essa questão de ética, de comportamento, trazida pela arte, ela
são insights, né, que a gente consegue aplicar e trazer melhores resultados. Existe uma campanha aqui em Minas, que é o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, e uma das campanhas visuais, umas campanhas de comunicação que foram feitas, são insights, né, comportamentais, que é uma arte. A gente tem ali na cidade administrativa, onde é a sede do governo, adesivos nas paredes, adesivos nos espelhos, com dizeres, com frases, sabe, de efeito e imagens. Então, assim, foi usado, é arte, né? A arte, o que é arte? É aquilo que nos sensibiliza. Eu lembro que eu, na escola, eu tive escola pública, eu estudei escola pública, e um professor de artes muito bem formado, ele não precisava financeiramente estar estudando ali naquele lugar, mas ele, dando aula ali, mas ele falava que era uma contribuição que ele tinha para a sociedade, né? E ele definiu muito bem a arte, que ficou na minha mente. Ele falou assim, olha, a arte é tudo aquilo que nos sensibiliza. Então, às vezes, você está olhando para um quadro, não está entendendo, mas você está ali parado, observando, ele está te sensibilizando, aquilo é arte. Não é aquilo que você passa batido, né? O que não tem arte, a gente desatenta. Então, a arte, ela serve para nos sensibilizar. Então, independente do que a gente vai usar, se for para salvar vidas, se for para mudar comportamento, se a gente pode usar a arte, eu acho que deve usar, e ela é eficiente, sim. Legal. Olha, pessoal, na semana que vem, segunda-feira, serão retomados os trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira está impondo um passaporte sanitário para isso tudo acontecer. O nosso próximo assunto depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja corporativa ou política, comece pela Orbis. Com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. E no dia 28, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou ontem a retomada dos trabalhos presenciais na casa na próxima segunda-feira e, para isso, impôs como condição uma espécie de passaporte sanitário com a necessidade de apresentação da carteira de vacinação para ingressar no prédio. A medida bate de frente com o que prega o presidente Jair Bolsonaro, que já criticou quando adotada por prefeitos. Questionada pelo jornal O Estado de São Paulo, a assessoria do deputado Arthur Lira não informou se a exigência também valeria para o presidente Bolsonaro e demais visitantes da casa. Procurador Liviano, deveria valer, né? Só para lembrar, em junho foi aprovado no Senado aquele projeto de lei que prevê a adoção do passaporte de vacinação no país inteiro, só que isso ficou barrado, ficou parado na Câmara, né? E o presidente Bolsonaro sempre disse que não pretende se vacinar. Bom, eu, quando estudei Direito, nas minhas aulas de Direito Constitucional, numa das primeiras, eu aprendi o princípio da isonomia, tá? E ele prega que todos são iguais perante a lei, tá? E, até onde eu sei, inclusive recentemente, o presidente Bolsonaro, ele, de boca cheia, anunciou que não tomou a vacina e não pretende tomar a vacina, tá? Se, desta maneira, ele não tomou e não pretende tomar, ele não preenche o requisito. Não preenche o requisito, portanto, para ingressar no prédio da Câmara, tá? Então, o correto, para se cumprir a Constituição, é que ele seja barrado, né? Para que nós cumpramos a regra do jogo e não tenhamos dois pesos e duas medidas. E todos aqueles que não se vacinaram devem ser barrados por uma questão de responsabilidade sanitária, por uma questão de respeito à saúde pública, porque nós não podemos
é permitir que pessoas que possam ser fator de risco às demais circulem de uma maneira perigosa do ponto de vista sanitário a outras pessoas, né? Neste aspecto, eu devo, não é comum que isso aconteça, mas eu devo aplaudir o presidente da Câmara, né? Eu espero que ele seja coerente e rigoroso no cumprimento desta regra, que ela valha para todos. Aí sim nós vamos verificar se de fato a lei valerá para todos, né? Porque eu senti na própria pele ontem que fui vítima de uma situação em que fui barrado no acesso à Câmara. Então, vamos verificar se eu, como membro do Ministério Público, fui vítima de um cerceamento de acesso, se o presidente também terá cerceado o acesso por não cumprir objetivamente o dever de se vacinar. É isso que nós devemos concluir diante da deliberação que o presidente da Câmara tomou, porque as sessões presenciais serão retomadas, né? Imagino que o mesmo vai ocorrer a nível de Senado, né? Humberto, será que o passaporte sanitário do presidente Arthur Lira vai valer para todo mundo lá no prédio da Câmara dos Deputados? Então, quero continuar na mesma linha aí do Livano. Nós temos um princípio na saúde que chama-se segurança do paciente. Então, é um dever, um compromisso de prover condições para que ele não seja exposto a riscos desnecessários. E isso precisa de ser mantido. A segurança do paciente não é só porque ele é doente, não. A segurança nossa como pessoa, como paciente sadios, né, saudáveis. E a segurança do paciente, ela é uma segurança individual, mas ela determina a segurança coletiva. Então, como que se faz segurança coletiva? Faça segurança coletiva por intermédio da segurança individual. Então, nós não podemos concordar que haja uma exposição desnecessária daqueles que estão presentes na Câmara, sendo que há condições de eliminar certos riscos ou de neutralizar outros. Por isso, o passaporte em si não resolve. Ele não é uma peça, não é o fato de eu apresentar, seja digital ou seja papelônico, apresentar que eu tomei uma dose, 2 doses ou dose de reforço. Não é? Isso tem que ser apresentado, não é? Porque é a minha condição como paciente individual de contribuição para a preservação da saúde coletiva, da segurança coletiva das pessoas. Lembrando também, Mauro, que a Covid se transmite pelas pessoas. Covid não é como verminose, que é tomando água, comendo alimento contaminado. Isso conclui-se também num outro fator, de que o passaporte por si só não isenta as pessoas de continuarem responsáveis pelas demais medidas de segurança. O distanciamento precisa de ser mantido, o uso da máscara precisa de ser mantido, a higiene das mãos precisa de ser mantida, não é? Nada chega-nos dentro do corpo, a não ser pelos lugares que temos condições de colocar lá dentro. Como nós vamos fazer essas práticas? Eu imagino que sim. Agora, eu não posso admitir, eu não posso nem pensar que isso seja para alguns. Nós não podemos ter privilégios de segurança na saúde. Não pode ter pessoas que são melhor do que outras, ainda que elas pensem que sejam, mas elas não podem ser. Porque ela pode me causar uma doença, ela pode trazer para mim. Eu não tenho garantias de doenças transmissíveis pelo ar se eu não tiver certos controles do ar. E é isso, eu não consigo imaginar que nós tenhamos oportunidade de presenciar pessoas colocando em risco a segurança dos outros. Isso não pode ser humano. Mais um tema por aqui, faltando 24 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ministra Eliana Calmon, olha, após quase 6 meses de investigação, com mais de 600 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e uma contestada conduta do governo federal na pandemia,
a CPI instalada pelo Senado para investigar as ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro diante da doença chegou à reta final com a proposta de punição do presidente da República por 9 crimes, incluindo prevaricação, charlatanismo, crimes contra a humanidade e de responsabilidade. O documento acusa ainda 66 pessoas e 2 empresas, a Precisa e a VTC Log, por um total de 23 crimes nesse relatório final. E a votação do documento na comissão, todo mundo sabe, deve ocorrer no próximo dia 26. A questão aqui é a seguinte, ministra. O presidente Bolsonaro disse ontem, ele atacou o relatório, né, e disse ontem que não tem culpa de absolutamente nada e que o governo fez a coisa certa desde o primeiro momento. E ele também, num outro evento, isso foi lá no Ceará, né, e num outro evento em Brasília, ele disse que o Poder Judiciário representa a grande parte da nossa democracia. Por que o presidente Bolsonaro agora fazendo esse aceno para o Poder Judiciário? O mesmo presidente Bolsonaro, que no dia 7 de setembro disse que não cumpriria decisão judicial nenhuma. Seu microfone, ministra. Agora... Só resta para ele o Poder Judiciário. Ele está perdendo a credibilidade com os seus eleitores, segundo as estatísticas estão apresentando. Ele não está bem com os políticos, de forma que só resta a ele o Poder Judiciário. De forma que ele agora entende que é necessário ele acreditar e aplaudir o Poder Judiciário. Realmente, todos esses indicativos da CPI são indícios que vão ser examinados pelo Poder Judiciário e, naturalmente, as provas serão examinadas devidamente pelos indícios que foram colhidos pela CPI. Eu entendo que a CPI fez um trabalho bom, nos trouxe muitas informações que nós desconhecíamos, mas também agiu politicamente e já pensando nas eleições de 2022. De forma que nós precisamos sentir que isto existiu, mas que o trabalho foi bom, muitas coisas foram descobertas, muitos documentos chegaram até a CPI e nós teremos, então, a partir daí, o Poder Judiciário fazendo o exame de todas estas questões levantadas. Eu acredito que foram muitas pessoas que sofreram um indiciamento político pela CPI, e eu entendo que a catalogação dos crimes foi feita também por pessoas que não têm o devido conhecimento técnico para ter um indicativo correto. Então, todos esses indícios e este relatório será examinado devidamente pelo Poder Judiciário. Mauro, se me permite, Mauro, sim. Se me permite, será examinado pelo Poder Judiciário na hipótese do Procurador-Geral da República, que é aquele que tem o poder punitivo em nome do Estado, oferecer denúncia criminal. Né? Porque, pelo nosso sistema, o presidente da República ele pode escolher procurador-geral quem ele bem quiser, sem estar vinculado à lista. Né? E eu, infelizmente, não ficaria surpreso se, no que diz respeito ao presidente, ele arquivar todas as acusações, cara ministra Eliana. Né? Eu quero aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: eu penso que este episódio ele pode servir para nós para uma reflexão em relação à mudança dessa regra do jogo, no que diz respeito à escolha do líder do Ministério Público. Não é saudável que o fiscalizado escolha o seu próprio fiscal desta maneira. Nós temos um grave risco que o fiscal escolhido arquive
a investigação em relação ao fiscalizado sem qualquer cerimônia. Não é? Então, eu penso que um sistema melhor seria o de voto obrigatório, termos o voto, como temos nos estados, temos o voto obrigatório por parte dos procuradores da República, mas não plurinominal, e sim uninominal, e ao invés de termos a escolha pelo chefe do Executivo, que a escolha fosse pelo Legislativo, pelo Senado, e o Senado deveria chancelar essa escolha dos procuradores e, por 2/3, eles chancelariam. Se eles tiverem um quórum de 2/3, eles podem derrubar essa escolha de maneira fundamentada, ou seja, uma sabatina do escolhido pelo Senado, e não o que nós temos hoje, em que o presidente da República escolhe livremente quem ele bem quiser. O senhor Augusto Aras, que também é advogado, porque ingressou antes da Constituição, se quiser, pode arquivar todos esses fatos que foram imputados ao presidente, ele pode tranquilamente arquivá-los. Tranquilamente pode arquivá-los, e isso gerará em todos nós uma sensação de desgosto e amargura. É tudo muito complicado. Então, a ministra Eliana está partindo do pressuposto que o judiciário examinará se houver uma acusação, se essa acusação for recebida e, portanto, se essa lesão de direito for submetida ao Poder Judiciário. Isso parte do pressuposto que o Ministério Público elabore essa peça acusatória, que é o que nós esperamos. Essa sensação de amargura que destacou o procurador Liviano mesmo, a gente pode talvez dizer que seria algo semelhante a um sabor de pizza, né? Porque, claro, tudo tem que ser feito pelo Procurador-Geral da República, tudo tem que ser encaminhado. Pizza de escarola, né, Mauro? Pizza de escarola. É bem amarga. Isso aí. Na realidade, nós já temos elementos para dizer que nós não temos tanta confiabilidade assim no procedimento do chefe do Ministério Público, pelo que já estamos vivenciando, né? Mesmo. É só um ponto, Mauro, assim, que é coisa simples aqui, mas que a gente não, que eu percebi, que essa decisão, uma das decisões aqui de tirar, né, que foi retirado lá a questão do crime de genocídio, porque a gente teve um tribunal midiático diante de tudo isso, né, sem eu tomar partido aqui, sem fazer juízo de valor, mas eu achei muito interessante essa sinalização que dá para a gente, porque você via artistas, né, chamando de genocida, e aí quando você vai lá no nosso Código Civil e vê o que é a definição de genocídio, não foi genocídio, né? E aí foi retirada essa tipificação desse crime aí. Então, assim, eu acho que hoje a gente está sujeito a um tribunal midiático muito forte e acaba que a gente perde a razão por, às vezes, fundamentar em algo que não é legal, não é legítimo. Mas, né, por outro lado, você tem aí os outros crimes que foram tipificados e que têm fundamentação legal e que vão ser analisados, né? Mas eu só queria tocar nesse ponto aí, que foi até uma discussão, tive um grupo de WhatsApp aqui de uns colegas que gostam muito de política, de economia, e pessoas assim cultas, né, e pessoas entendidas, e ficavam usando esse termo, e eu fui explicar o termo na legislação, o que era, fui pesquisar, fui olhar, e aí se acaba que o pessoal fala, então você é a favor do que ele fez, ele não matou. Eu falei, não, gente, não é isso a discussão. A gente tem que entender, né, saber fundamentar. Se a gente quer julgar, tem que julgar conforme a lei. A gente não julga conforme a nossa opinião. Tem que estar fundamentado em lei. Então, só esse ponto aí que eu queria falar, porque o tribunal midiático hoje é devastador também, né? Traz esse gosto de pizza amargo aí para nós e a gente tem que saber em que nós vamos fundamentar as nossas acusações, as nossas análises. O genocídio tem a ver com aquilo que foi feito, né? Não com aquilo que deixou de ser feito. Exatamente. E ele é bem definido, né? Então, assim, de acordo com a definição legal que nós temos hoje, não foi genocídio, né? Então, Humberto, você quer falar brevemente? A gente passa para o próximo tema. Não, eu queria tocar num assunto aí, que é a questão do fazer o bom, ou fazer o bem. E essa é uma questão que sempre me intrigou, sabe, Mauro? Porque fazer o bom, fazer o bem feito, fazer o certo, isso é muito bom. A questão é qual é o que é bom, qual é o que é o bem feito, qual é
o que é bem. Veja aqui, eu posso ter uma coisa muito boa que chama-se, nos navios ou nos aviões, né? Nós temos aí o salva-vidas, que é uma coisa muito boa para ser usado no momento. Eu posso fazer, por exemplo, boias bem feitas, muito bem feitas, de cimento. Ela só ficou bem feita. Então, uma boa boia de cimento é inútil para quando você precisar daquilo. E a saúde é assim. Medidas tomadas tardiamente é como boia de salva-vidas feitas de cimento. Bem feitas, mas já não adianta mais. Faltando 13 minutos para 1, procurador Liviano, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pautou para terça-feira da semana que vem o julgamento de 2 ações investigativas da Justiça Eleitoral que pedem a cassação da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, vencedora das eleições de 2018. A ação foi liberada para julgamento na sexta-feira pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, junto ao relatório de 60 páginas. E a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tem como efeito a deposição imediata do presidente Bolsonaro e de seu vice. Nesse caso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiria a presidência. Os ministros não descartam apresentar a tese de cassar somente Bolsonaro e poupar Mourão, que já se manifestou dizendo que não autorizou o impulsionamento ilegal de mensagens em massa. O que deve dar nisso, procurador? Porque o Ministério Público Eleitoral já afirmou que devem ser julgadas improcedentes essas 2 ações, né? Porque, para eles, para o Ministério Público Eleitoral, não existem ilícitos daquela conduta descrita pelo PT nas 2 ações. Bom, se o Ministério Público Eleitoral disse isso, tendo em vista que eu não tenho conhecimento pleno dos autos, eu tenho dificuldades em me posicionar em relação a questões dos fatos, diferentemente, de maneira muito diferente daquilo que o Ministério Público já colocou. Mas o que eu acho importante registrar em relação a esta pauta é o seguinte: nós nos encontramos há 1 ano e 1 mês do final deste mandato, né? Quanto mais nós nos aproximamos do final desse mandato, menos eficaz se torna esse tipo de análise, né? Para que isso realmente funcione, essas deliberações elas precisam ser rápidas, né? Então, eu penso que o exame das questões do universo da justiça eleitoral precisa ser o mais rápido possível. Examinar eventual abuso do poder político, econômico, tanto tempo depois das eleições, conspira contra a efetividade disso, né? Mesmo que, teoricamente, tenha havido abuso, não seria bem compreendido pela sociedade que essa cassação ocorresse agora, né? Sempre ficaria no ar a seguinte leitura: mas venceu no voto, não é plausível que a justiça retire este mandato, porque, afinal de contas, democraticamente tem o direito a cumprir o mandato, né? Então, é muito complicado que o mandato de alguém eleito pelo voto seja retirado, faltando 1 ano e 1 mês para ele ser completado. Me parece muito complicado que isso ocorra. Quanto mais o tempo passa, trocando em miúdos sobre essa questão, quanto mais o tempo passa, mais a improvável, solução que parece a mais razoável é que haja a conclusão do mandato. Mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos crimes, mesmo que a pandemia tenha sido mal gerida, me parece que o mais democrático é aguardar o final. Mas eu quero fazer um comentário sobre o que a Misma ponderou, sobre o genocídio ou não,
De fato, muitas pessoas se referem ao presidente chamando de genocida, e pela postura que ele teve em relação à pandemia, e essa questão ficou. Muita gente chama ele de genocida, etc. Mas o direito penal trabalha com o princípio da tipicidade e não se pode atribuir a alguém um crime sem lei anterior que o defina. Você tem que amoldar as condutas a essa definição. E aí o relatório da CPI está trabalhando muito com essa questão técnica. E o fato é que estão sendo imputados ao presidente muitos crimes graves, né? E o que eu disse é o seguinte: para que haja alguma consequência, é necessário que o Procurador-Geral da República formule a acusação. Ele é que tem o poder punitivo, no qual ele é investido pela Constituição, e ele é que tomará essa decisão, é ele que pode acusar o presidente por isso. Incluído ou não o genocídio, você tem 9 crimes pelos quais ele pode ser acusado. Faltando 8 minutos para uma. Fala mesmo. Não, é isso mesmo, eu concordo que tem que analisar mesmo. O que eu pontuei, doutor Liviano, era o seguinte, porque às vezes a gente desconsidera os 9 e foca nesse um, que às vezes não é um, entendeu? Então, assim... porque todo mundo fala genocida, mas você tem muitas questões graves, né? Que se comparam, né? Então, tem que analisar, sim, é isso aí, concordo. Agora, pessoal, 7 minutos para uma, perguntas da audiência, e com bastante objetividade de cada um para a gente conseguir responder para todo mundo aqui. Marcos Sescato, no Facebook. Humberto, ele quer saber o que hoje já se sabe sobre a vacina em spray contra a Covid-19, cuja autorização para testes clínicos em humanos foi pedida hoje mesmo pelo INCOR. A Anvisa está analisando essas solicitações, né, tanto o oral quanto o spray, e o que nós sabemos é de que a procedência de fazer essa reivindicação de que haja esse registro para uso. Então, precisamos de aguardar o pronunciamento da Anvisa para que ela, detentora dos dados, né, nos conte o que ela encontrou na análise desses dados que foram apresentados. Né? Se isso tudo combinar com algo que nós possamos dizer contribui para a segurança dos pacientes, nós teremos um método de aplicação da vacina bastante considerável do ponto de vista prático, facilidade, e não nos esqueçamos, né? Pelo menos do que a gente tem por aqui, né? Aproximadamente 20% dos nossos pacientes têm medo, pânico, pavor de agulha. E isso não é brincadeira, a gente tem... Né? Além das consequências da dor. Renata Muniz, nossa audiência no YouTube, ministra Eliana, qual é a sua posição sobre o direito ao esquecimento? Eu acho que o direito ao esquecimento deve existir. Não é possível que as coisas sejam renovadas indefinidamente, mas é preciso que haja um limite para esse esquecimento. São coisas que acontecem politicamente e que não podem ser esquecidas, porque ficam sequelas profundas dentro da sociedade. Daí porque é necessário um estudo mais profundo para que nós possamos justamente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Misma. Andressa Brandão, no Instagram, pergunta como é que se deu a criação de um plano de integridade para um partido político, no caso, o Novo. Misma? Bom, não temos, quanto a Misma não aparece... Vamos lá, procurador Liviano, tem a pergunta aqui. Vou ajudar. Como é que chama telespectador? É o Marcos Sescato. Ele quer saber... Não, Marcos não. É aqui a Andressa Brandão. Plano de integridade para o Partido Novo. Para os partidos em geral ou para o Novo? Pelo que eu estou entendendo aqui, é o Partido Novo mesmo. Bom, pelo que ela... planos de integridade, ao meu ver, são absolutamente essenciais, né? O senador Anastasia apresentou um projeto de lei, a meu ver,
bastante interessante, propondo a adoção de um plano de integridade de adoção obrigatória pelos partidos. Esse projeto não avança, Mauro, infelizmente. A meu ver, inclusive, a Lei 12.846, que prevê o compliance, ela é de observância obrigatória por todas as pessoas jurídicas, inclusive pelos partidos, né? O Partido Novo, dentro do universo partidário, é um dos partidos que tem uma preocupação, digamos, um pouco maior em relação a isso. Eu não saberia dizer, do ponto de vista do compliance, como é que é o comportamento do Novo em relação a este tema. Eu sei que o Podemos está avançando em relação à matéria do compliance, implantando programa neste sentido, e é relevante, a meu ver, que todos os partidos se preocupem com este tema. Inclusive, no futebol tem havido movimentos nesse sentido. O Curitiba foi o primeiro clube de futebol do país que implantou o programa de compliance. O São Paulo Futebol Clube está implantando o PIT, Programa de Integridade Tricolor, e esses são exemplos que deveriam ser adotados pelos demais. Integridade é essencial nos partidos políticos, nos clubes de futebol e em todas as organizações. A mesma já voltou aqui com a conexão dela, é que a mesma participou da criação desse plano no Partido Novo. Então, daí a pergunta aqui da Andressa Brandão, como é que se deu a criação desse plano de integridade? Muito rapidinho, mesmo, porque tem mais uma pergunta aqui para o procurador Liviano ainda, e só temos 2 minutos. Muito rapidinho. Tá, só corrigindo aqui, então, na verdade, não foi para o partido, foi para uma bancada. Foi para uma bancada de vereadores aqui do Partido Novo em Belo Horizonte. Então, a gente fez um programa de integridade, sim, implantamos, na verdade, né, a implementação ela ainda decorre de algumas outras ações, mas foi feita assim, a implantação, iniciamos umas ações lá, mas é porque uma vereadora nos procurou, e a gente foi até de forma voluntária, fizemos, e aí os outros vereadores da bancada também decidiram... Mesmo você retornou com áudio muito baixinho, viu? A gente praticamente não consegue te ouvir. Melhorou? É porque meu celular acabou a bateria e eu... tá bem ruim. E agora? Não? Sim. Pode concluir bem rapidinho, que eu tenho a pergunta ainda para o então foi isso, a gente fez um programa de integridade e implantação na bancada de vereadores da prefeitura, da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. Não foi do partido, é da bancada. Procurador Liviano, nosso seu Jaime de todos os dias, do Jardim Bonfilhone, ele pergunta: um deputado que ofenda em plenário o Papa e o episcopado brasileiro pode ser processado pela justiça ou a imunidade parlamentar impede? Hoje em dia, Jaime, os parlamentares entendem que são seres inatingíveis. Eu não duvido nada que eles invocarão a imunidade e pleitearão a impossibilidade de responsabilidade em decorrência disso. Se depender, então, do presidente Arthur Lira, nada lhes ocorrerá. Poucos meses atrás, eles quiseram aprovar a PEC da impunidade, a PEC 3, e por muito pouco não foi aprovada, não é? Mas eu entendo que nós não podemos ter uma blindagem, né? Uma não responsabilização. Mas por aqui tudo é possível, Jaime. Forte abraço. Gente, vou correr aqui para encerrar. O nosso tempo super esgotado e estourado. Termina aqui essa edição do Gente que Fala de quinta-feira. Programa Gente que Fala, programa Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso muito obrigado aqui em nome de toda a equipe. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, doutora Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, a economista Misma de Paula e o farmacêutico e bioquímico Humberto Marques Tibúrcio. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora, gente, Termeval Pereira, Sociedade em Foco, já aqui na Trianon, até as 2. A partir das 2, o musical Trianon, e a partir das 3, programa 2 na Tri, apresentado pela Malu Mota e pela Silvia Vinhas. Antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito nas ruas e avenidas da capital paulista. Um abraço, gente, 1 e 1. Tchau, até amanhã.